Nesse vídeo aqui eu quero mostrar para vocês algumas variantes menos comuns do que as variantes principais de algumas defesas principais que as pretas podem fazer no peão rei em específico, né? Dando só uma pequena introdução, geralmente quando estamos jogando xadrez, a gente tem que se preparar contra determinadas defesas. Eu vou tratar de hoje apenas 3 defesas, mas futuramente posso tratar de outras diferentes. Mas quando estamos jogando de brancas, a gente se prepara contra 3 defesas, que é, por exemplo, depois de E4, a gente se prepara contra a defesa francesa com E6, contra a Caro-Kann com C6 e contra a siciliana com C5. São as 3 principais que a gente vai enfrentar em praticamente quase em toda a vida xadrística que tivermos, basicamente, né? Fora o lance E5, só que o lance E5, geralmente você está um pouco mais habituado, depois de uns lances com o cavalo F3, jogar contra a defesa Petroff, ou depois de cavalo C6, você optar para jogar um bispo B5, um bispo C4, ou D4, por exemplo, né? Mas você geralmente já está olhando esse tipo de posições quando você está jogando o peão rei. Então, eu vou falar especificamente aqui dessas 3 defesas principais: E6, C6 e C5. Aqui o intuito é mostrar variantes, dar opção de variantes para vocês que vocês podem pensar em adquirir no jogo de vocês, adicionar ao repertório de vocês, ou para jogar assim, por exemplo, contra um cara que costuma jogar esse tipo de defesa, você jogar uma posição diferente com ele, adquirindo novos planos, novas ideias e tal para o seu jogo, né? Aqui, claro que eu vou dar são sugestões. Se você não quiser jogar essas posições, não tem problema. Mas se você gostar desse tipo de posições, você pode começar a dar aquela estudada bem a mais para que você consiga até mesmo surpreender alguns adversários. Porque algumas posições aqui não são muito jogadas, são pouco jogadas na realidade. Embora que, por exemplo, como eu vou mostrar agora na defesa francesa, essa variante seja uma das principais que o jogador de pretas tem que saber. Então vamos lá, vou começar aqui com a defesa francesa. Após E6, as brancas vão jogar D4, D5, e aqui a gente tem a posição principal da defesa francesa. Aqui, as pretas esperam sempre 3 lances principais: variante das trocas, variante do avanço ou cavalo C3, que é a variante clássica. Aqui tem um lance que ele é o 4º mais jogado, se não me falha a memória. Só que as pretas geralmente acabam negligenciando essa variante, mesmo que elas devam aprender realmente como jogar contra essa variante. Que é jogar cavalo D2 aqui, variante Tarraxe da defesa francesa. Essa variante, ela é bem interessante de ser jogada, né? Ela não é uma variante tão ativa quanto, por exemplo, com o cavalo C3, mas ela pode levar para posições um pouco mais dinâmicas ou um pouco mais fechadas, dependendo do que o adversário for fazer aqui. Então, ela é uma variante, uma das variantes principais da defesa francesa, porém fora das 3 principais, né, que eu acabei de lhe mostrar. Para vocês terem uma ideia aqui as pretas precisam fazer 3 lances, né? São 3 lances principais que as pretas fazem aqui: cavalo F6, que é chamada de variante fechada da Tarraxe, C5 direto, que é a variante aberta, e um lance menos usual aqui, que é cavalo C6, né? E por que menos usual? Vamos lá. Aqui, cavalo F6 é um lance super natural para as pretas, principalmente porque há uma semelhança do cavalo D2 com o cavalo C3. Quando a gente volta aqui, depois de cavalo C3, cavalo F6, E5 e cavalo D7, aqui é uma posição muito clássica de defesa francesa, muito comum também, inclusive. Então, quando joga cavalo D2, cavalo F6 sempre é uma opção boa. E vai gerar na mesma posição do que na variante clássica com cavalo C3. Já C5 direto
Também é uma opção, né? Ele diz aqui que é a variante aberta. E nesse caso, também faz muito sentido jogar C5 direto, né? Porque essa é uma posição que já quer brigar pelo centro das brancas já que as brancas não estão com aquele centro ainda bem montado. E também as brancas têm que tomar um pouco de cuidado nessas posições, não é muito simples de jogar também, mas é uma variante também super possível, né? Aqui no caso o C5 direto, ele é um pouco menos jogado ainda, por conta que quando o cavalo está em C3, C5 direto é um gambito, é uma espécie de gambito. Então há um risco ainda das pretas se jogarem C5 direto. Então quando joga o cavalo D2, para o cara saber jogar C5 direto, ele tem que ter um pouco de conhecimento de abertura. Então, se vier esse tipo de lance, você já deve suspeitar de que o cara já deu uma pequena estudada nessa variante. E a outra variante que é menos usual ainda é cavalo C6. Por quê? Porque quando as pretas vão jogar a defesa francesa, um lance dos principais é C5, como eu acabei de mostrar, e colocar o cavalo C6 por trás, né? Então jogar o cavalo C6 direto é muito estranho para quem está jogando francesa normalmente, né? Mas para vocês terem uma ideia, quem joga cavalo C6 no mínimo estudou como se joga com essa posição. Para vocês terem uma ideia, o lance C3, que é um lance possível aqui, as pretas já tem um lance E5, para deixar uma posição bem confusa já. E aqui leva para uma posição também um pouco mais chata, né? Não lembro da teoria como segue aqui, mas que tô dando essa opção para você analisar posteriormente, para você dar aquela estudada se você gostar da variante Tarraxa. Vamos agora para a defesa Caro-Kann. A Caro-Kann também é no mesmo naipe da defesa francesa. As presas esperam 3 lances principais: a variante das trocas, com E toma D5, a variante do avanço, com E5, e a variante tradicional, clássica, com o cavalo C3. Então aqui, eu vou lhe mostrar 4 variantes da defesa Caro-Kann, 4 sugestões, né, assim, de variantes para defesa Caro-Kann, que você pode optar por jogar no seu jogo aí, dependendo do seu estilo, e se você realmente gosta desse tipo de posição, de jogar essas posições. Que é o que? Vou começar com a primeira aqui. Depois de C6, as brancas podem fazer cavalo F3, né? Ou cavalo C3 também, tanto faz, não vai importar o dedo de lance nessa situação aqui em específico. D5 e cavalo C3, que é jogar o ataque dos 2 cavalos. É super possível, não é tão crítico como as outras variantes, mas leva para uma posição um pouco mais diferente dessa defesa Caro-Kann, né? Tem a variante que se toma, tem a possibilidade de jogar avançando os peões, só que fica um pouco pior no desenvolvimento, e isso pode ser um fator decisivo, dependendo como o jogador de preta jogue. Então a variante dos 2 cavalos é possível de ser jogada. Outra sugestão, que eu sugiro mais do que esse ataque dos 2 cavalos, é jogar C4 direto, que é um ataque para 9 acelerado. A gente tem um ataque para 9 depois de D4, D5, toma e C4. Esse é um ataque para 9 mesmo. Só que as pretas não são obrigadas a tomar o peão, né? As pretas não são obrigadas. Elas podem defender com o peão, pode jogar cavalo C6. Pode jogar cavalo C6, embora pareça estranho, mas é possível. Pode ser jogado com cavalo F6, enfim. Tem esse tipo de posições também. Então quando a gente joga com o ataque para 9 acelerado, se jogar D5, você já está trocando tudo, já levando para uma posição, dando spoiler aqui, posição de peão-dama isolado, né? Depois das trocas, se tomar de dama, cavalo C3. Então aqui tem que jogar cavalo F6, depois de cavalo C3 tomar e D4. E aqui é uma posição de peão-dama isolado, onde você realmente tem que saber bem como se joga esse tipo de posição, né? De brancas principalmente, que eu quero dizer. Então, fica a sugestão também, essa posição. Aqui as brancas estão um pouco melhores, são um pouco melhores, né? Dependendo da forma como forem desenvolver. Mas tem que tomar muito cuidado nessas posições, por conta que esse peão isolado pode ser uma fraqueza futuramente, né? Outra opção é jogar o lance B3, que é o ataque Iwi. Esse ataque ele é mais inferior do que os outros que eu mostrei,
Porém, ele funciona porque geralmente o adversário não vai jogar da maneira mais precisa do mundo, da forma mais precisa, para conseguir punir a forma como você vai estar um pouco mais, digamos, um pouco mais passivo na posição. É muito difícil. Então, jogar com B3, por mais que seja inferior do que essas que eu falei, é super jogável aqui. Colocar o bispo em B2 e começar a mirar na ala do rei, né? E outra opção que é menos usual ainda do que B3 é jogar D3 e após D5 dama E2. E você tentar jogar uma espécie de ataque índio do rei contra Caro-Kann, né? Eu sugiro mais na Caro-Kann do que na defesa francesa, né? Embora na defesa francesa também seja super possível jogar D3, D5 e dama E2. É super possível também. Só que geralmente essas posições de Caro-Kann, você pegar o adversário de surpresa com esse tipo de lance pode ser um fator até mesmo decisivo, né? Então assim, jogar a variante Bré na Caro-Kann é uma opção menos usual, né? Mas que também é possível de jogar, só que eu não recomendo muito por conta de parecer meio passivo, coisa do gênero, né? É por isso que eu não recomendo muito nem essa variante, nem a do ataque índio do rei aqui, né? Embora o ataque índio do rei contra a francesa, dependendo da forma que você for jogar, até funcione, certo? Até funcione. Mas contra a Caro-Kann em específico já é um pouco mais complicado de ser jogada. Agora vamos para a última defesa, que ela é muito jogada, todo mundo sabe disso, que é a defesa siciliana, né? Aqui eu não vou dizer que é uma variante que seja totalmente distinta do que a galera costuma jogar. Ela é uma variante comum, ela é jogada, de fato, né? Ela é jogada e ela é muito chata de se enfrentar, tanto para as brancas jogarem, né? Quanto para as pretas. Na realidade é mais perigoso um pouco para as pretas, porque as pretas se incomodam pelo fato de as brancas estarem jogando uma anti-siciliana, que é a variante Alapim com C3, né? Quando a gente joga aqui com o cavalo F3, por que eu escolhi C3, né? Porque quando a gente joga com o cavalo F3, as pretas só nessa posição tem 4 opções: A6, D6, E6, G6 e cavalo C6. Já passou até de 4 na realidade, né? Pra você ver como existe esse tipo de posição. Então você tem que saber jogar bem contra todas as sicilianas que provêm dessas posições. São muitas variantes que você tem que saber como jogar contra. Até a ordem de lances também faz a diferença em determinadas posições. Então quando a gente joga C3 aqui, tem 2 lances principais para as pretas: cavalo F6, contra-atacando o peão, daí E5, cavalo D5 e D4, né? E fica esse tipo de posição sendo jogada pelas brancas, né? Em compensação, as pretas elas vão ter essa casa aí de D5 para o cavalo, que é uma casa boa, né? Então futuramente é sempre possível, sempre vai estar nas opções das brancas jogarem cavalo C3, né? Para justamente desalojar esse cavalo depois. Outra opção é jogar D5. É o lance mais dinâmico, porque se as brancas aqui tomarem, vão tomar de dama e não tem o desenvolvimento do cavalo para C3, né? Então depois de D4, lances como cavalo C6 já são muito incômodos para as brancas, né? Tem a questão todo o desenvolvimento como cavalo F3, bispo G4 é possível de jogar, G6 também é possível de jogar. Então, né, leva uma posição mais dinâmica esse lance D5. É por isso que você tem que dar um pouco mais de olhada quando você for jogar a variante Alapim nessa variante específica, porque ela pode ser um pouco chata para se jogar de brancas. E claro, fora esses lances, outros lances são um pouco mais precisos. Por exemplo, se o cara jogar G6 aqui, você já tem o centro. Se jogar com D6, você também já tem um centro. Se jogar E6 e você jogar D4, ele ainda pode
transpor para uma espécie de defesa francesa. Só que aqui ainda é um pouco piorada. Você pode levar para a posição de francês do avanço se quiser, só que tem posições que você acaba tomando o peão mesmo e segue a vida. Vira também uma defesa, essa defesa que eu acabei de mostrar com o peão em D5, né? E cavalo C6 também é outro lance muito jogado, e depois de D4, tomar, D5 também é possível. Você pode optar por tomar ou jogar E5, né? Só que no caso de jogar E5, tomar cuidado com o lance de bispo F5 e jogar uma espécie de francesa com o bispo para fora. Então é uma posição que tende a ser pior para as brancas posteriormente. Tá? Então é basicamente isso que eu queria mostrar para vocês. Eram essas posições em específico, né, dessas principais defesas. Futuramente eu posso fazer no peão dama e, claro, também fazer jogando de pretas também, dependendo da defesa que vocês querem que eu analise, claro. Então fica aí essas sugestões para vocês, né? E eu espero que vocês consigam fazer bons jogos com essas variantes se vocês optarem por jogarem elas. É isso, pessoal. Até mais.